Olá a todos, como é que estamos? Será coincidência que depois que eu passei a fazer vídeos mais curtos, pode ver os três últimos aí, 15 minutos, não teve visualização praticamente? Então aí eu fazia vídeos de 35, 40 minutos, tinha 500, 600, 1000 visualizações, 1500. Agora eu faço vídeos curtos. Algumas pessoas dizem, que bom, eu gosto de vídeos mais curtos, porque eu presto mais atenção, aprendo mais, posso repetir o vídeo. Enfim, é um mistério, né? Mistério da cocada branca, né? Eu faço o vídeo mais curto, a visualização despenca. Bom, esse aqui vai ficar curto também, né? Veja, eu disse há pouco que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Veja, se nós não estamos nela ainda, quer dizer, ela não é uma guerra quente, nuclear, né? Que seria, vamos dizer, uma das premissas para se afirmar que há uma guerra mundial é que ela seja uma guerra nuclear. Naturalmente, os Estados Unidos contra a Rússia, contra a China, né? E a Rússia no cerne dessa definição. Veja por que nós já estamos, se não entramos para valer, já estamos na porta. Veja a luta do imperialismo liberal contra o mundo está se expandindo, né? Porque nós vivemos numa era, vamos dizer, que vem desde a Revolução Francesa, no bojo aí das revoluções maçônicas, primeiro a francesa, depois guerras napoleônicas, depois a Revolução Russa de 17, a Revolução Chinesa de 49, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de nazismo, fascismo, e depois o Plano Marshall, os Estados Unidos se torna a superpotência dominante, domina toda a Europa, e depois da queda da União Soviética, o fim do sonho socialista, né? O liberalismo venceu, tivemos aí o fim da história do Fukuyama, a história acabou, o liberalismo venceu, não venceu nada, né? Pelo contrário, nós estamos agora com o Donald Trump entrando num modo, vamos dizer, num modelo iliberal, protecionista, né? De retração, de sanção contra o livre mercado. Nós temos dois tipos de capitalismo hoje: o capitalismo financeirista, que é o que dominou digamos assim, o capitalismo ocidental, bancário, sionista, financeirista, rentista do Ocidente, caracterizado pela financiarização da própria produção, quer dizer, ele não é mais produtivo, né? O seu PIB se baseia em quê? Em consumo, quer dizer, um PIB artificial. Ele não representa, né? Ele não simboliza a produção, que seria o verdadeiro capitalismo, pelo menos o capitalismo como nós o conhecíamos, calcado em produção, em trabalho, em tecnologia, em bens, em compra e venda de bens, em produção de bens, sobretudo, né? Onde se agrega valor à matéria-prima, quer dizer, que é o modelo que viceja aí na China, né? Onde o PIB representa de fato a produção, né? Quer dizer, ele não é financiarizado e o Partido Comunista da China ele controla muito bem, né, os bilionários que poderiam querer transformar o modelo chinês, que é um capitalismo de Estado com finalidade social, no modelo ocidental, né, que é um capitalismo privado com a finalidade de tornar cada vez mais rico o ente privado, o próprio capitalista, o próprio empresário, né? Veja, mas assim, eu disse que nós já estamos na porta de uma terceira guerra mundial. Israel já atacou 6 países, só neste ano. Cisjordânia, o Líbano, a Síria, né, Iêmen, ao Irã, né? Veja, na Ucrânia, tudo indica que o conflito vai se expandindo conforme a OTAN vai enviando armas e mercenários para determinado ponto. A Rússia tem que impedir que o seu território ancestral conquistado aí ao longo de séculos seja invadido pela gana ofensiva da OTAN, que é um mecanismo criado pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial para fazer valer os interesses do Ocidente coletivo, do atlanticismo, né, dos interesses liberais, do corporativismo industrial, do complexo militar, industrial e financeiro dos Estados Unidos, naturalmente usando o território europeu para impor aí o seu modelo de desenvolvimento, que funcionou muito bem até a década de 70, 80, depois da época do Vietnã, depois
do petrodólar, né? A coisa, vamos dizer que foi perdendo o controle disso daí. A OTAN foi se expandindo muito mais após a queda da União Soviética, né? Em 1990, quando a quinta colunagem acabou ganhando lá dentro da União Soviética, né? Vocês sabem, Gorbachev, o Yeltsin, o George Soros, que investiu ali. Bom, mas enfim, voltando aí à questão da Terceira Guerra Mundial, veja, na Ucrânia, agora a guerra vai se expandindo, né? Por exemplo, para os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Há acusações de que a Rússia colocou drones e que ultrapassaram a fronteira, ou foram vistos caças na fronteira da Polônia. Enfim, eles sempre têm um discurso e uma mensagem para dizer: olha, nós precisamos expandir a guerra, aumentar, precisamos de mais armas, precisamos que os países europeus aumentem o investimento, parte do PIB para os armamentos que nós vamos comprar dos Estados Unidos, né, da Raytheon, da Lockheed, da Northrop, da Boeing, por aí vai, né? Bom, os Estados Unidos insistem em cercar o Mar da China. Claro, pela velha disputa artificial, né, criada pelos Estados Unidos em Taiwan, basicamente por causa lá da TSMC, que é a empresa que faz os melhores chips ainda do mundo, né, e que é uma empresa aí, digamos, taiwanesa norte-americana, né? Então eles insistem em cercar o Mar da China, o Mar do Sul da China, como se o Mar da China se chamasse Mar dos Estados Unidos da América. Não, ele se chama Mar da China, né? Outro ponto, o Ocidente está desesperado com a rota sino-russa aí, que vai crescendo no Ártico, né? Quer dizer, era uma rota muito mais russa do que chinesa, mas agora já há uma parceria, né? Uma parceria geopolítica, geoeconômica e, sobretudo, geoestratégica entre China e Rússia, lá no Ártico, né? Os Estados Unidos também estão atacando barcos de pesca aí no Caribe, né? Aí no mar Mediterrâneo dos Estados Unidos, o Golfo do México, o Caribe, a região que banha a Venezuela, né? E a gente tem visto aí várias notícias, eu ainda não sei qual que é a pertinência dessas notícias, que a China estaria enviando caças submarinos, os russos estariam monitorando a região também. Bom, eu acho que eles nunca deixaram de fazer isso, né? Desde do conflito lá nuclear que teve em Cuba, lá em 1961, né? Vocês conhecem bem a história, né? Quando o Khrushchev, na época, que sucedeu o Stalin, enviou bombas nucleares para serem armadas, montadas lá em Cuba, né? Já estava lá o Fidel Castro, né? E daí houve um grande conflito, né, de interesses ali, porque naturalmente que os Estados Unidos eles querem armar a Ucrânia nas portas da Rússia, mas eles não querem que a Rússia arme Cuba nas suas portas, né? O que vale para você não vale para mim, né? Bom, e daí então fizeram uma negociação, fez parte dessa negociação que os Estados Unidos deveriam desmobilizar armas nucleares que estavam montadas na Turquia. Veja, isso fez parte da negociação. E criaram lá o Tratado de Não Proliferação, enfim, conseguiu se entender, né? E o mundo não teve uma guerra nuclear então, né? Mas assim, estão atacando barcos lá no Caribe, sempre com aquela narrativa de estar combatendo o terrorismo, né? Então atacam os barcos, lá matam os pescadores, né? Não, porque ele tem um baseado, né, escondido ali. Ah, tem um papelote. Se você quisesse realmente combater o grande tráfico de droga, você combateria facilmente, né? Mas é que é um esquema tão gigante do qual você tira tanto lucro, lava tanto dinheiro e também inverte aquele dinheiro ilícito para atividades lícitas, como se faz muito aqui na América Latina e sobretudo no Brasil, né? Então, o combate ao terrorismo, na verdade, é uma narrativa, né? Mas então eu diria que o mundo já entrou na Terceira Guerra Mundial, né? Por causa dessa expansão aí do conflito, né? Veja, segundo ponto aqui do nosso vídeo de hoje, né? Veja, eu já disse várias vezes que a direita brasileira, a neodireita, que ela vai desde uma direita democrática até a extremo-direita, né? A extremo-direita com a qual não se tem nenhum tipo de diálogo, né? Mas todo o projeto da direita, a grosso modo, consiste em atacar o petismo,
em fomentar o antipetismo. Né? Quer dizer, isso não é um projeto de governo. Quer dizer, atacar, vamos dizer, aquilo que eles consideram como sendo o poder vigente, né, o poder que estaria, que teria aparelhado o sistema de governo, né? Porque queira ou não, o PT está aí faz bastante tempo, né? De certa forma, ele se mesclou ao PSDB, que era a sua oposição controlada lá atrás, né? O próprio PMDB, que é mais fisiológico, está mais no centrão. Enfim, mas o fato é que a direita hoje ela está focada aí, ela está centrada naquilo que a gente chama de bolsonarismo, de olavismo, de bolsolavismo, e ela tem várias nuances, né? Tem desde os neoliberais aos pentecostais, né? E aqueles que defendem Deus, pátria e família, e que a esquerda política chama de fascismo, né? Veja, mas o fato é que a neodireita, que eu chamo de neodireita, porque ela é um fenômeno novo que começou lá nas jornadas de junho lá de 2013, né? Veja, ela não tem nenhum projeto de governo para o Brasil. Nenhum. Por exemplo, a PEC da impunidade é projeto de governo. Não, aí é projeto corporativo privado, né? Para manter suas benesses, seus privilégios intocáveis por aquele poder que eles consideram seu inimigo, que é o STF. Né? Então a neodireita não tem nenhum projeto de governo para o país, um projeto de desenvolvimento, nada. É só um interesse corporativo privado. Né? Inclusive faz parte aí de sua agenda privatizar tudo, porque o Estado tem que ser mínimo. Né? Mas os seus privilégios têm que ser máximos. Vocês já repararam? Então, a direita ela é entreguista, completamente, né? E privatista. Né? Bom, mas a esquerda também é entreguista. Quando ela adere aí à pauta de costumes lá dos partidos de extrema esquerda que são irrelevantes, hein? Eu fiz um vídeo ontem para mostrar que não existe esquerda nos Estados Unidos. No entanto, o ativismo de extrema esquerda existe sim, e às vezes ele é encampado pelo Partido Democrata, né? Justamente precisando de um votinho aqui, um votinho ali, ele acaba dando uma mãozinha aí para os parcos e fraquíssimos partidos de extrema esquerda nos Estados Unidos. Né? E daí a esquerda justamente adota o que existe de pior, né? na chamada cultura estadunidense, né? Que é a agenda woke, identitária, LGBTismo, antifas, toda essa porcariada. Né? Então, por isso que eu digo que também a esquerda liberal ela é entreguista, né? E estatista. Então, nós não vamos ter uma solução para o Brasil, não nesta geração, né? Com certeza não vamos. Veja, como é que eu vou caracterizar a esquerda? Veja, a verdadeira esquerda, ela será sempre anticapitalista. Ela é contra o lucro. Ela é contra a propriedade privada dos meios de produção. É isso que eu entendo por esquerda. Você pode caracterizar isso como extremo esquerda. Né? Ela é revolucionária. Né? Você tem esse tipo de esquerda, né? Nos Estados Unidos. Só que ela é irrelevante. Ela não consegue nem 0,001% dos votos. Né? Simplesmente ela não tem voz num país onde 90% da população vota em peso em dois partidos, que são dois partidos de direita. Um de extremo direita, que é o republicano, patriótico, fascistoide, né? E o outro é o Partido Democrata, que é meio centro-direita, é um pouco mais flexível, é mais globalista e tal, né? Bom, mas eu expliquei tudo isso no meu último vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam este vídeo, ok? Então você tem aí uma esquerda que ela por definição, ela tem que ser anticapitalista. Uma esquerda liberal, né, que adote essa pauta de costumes americana aí, não é uma esquerda que precisa se reinventar. Primeiro ela precisa se libertar disso daí, né, dessa pauta dos costumes esquerdistas aí, como se diz, né? Primeiro ela precisa se libertar disso e voltar à sua função de lutar, né, contra a concentração de renda, contra o rentismo, contra o financeirismo, contra o capitalismo no modo ocidental, né, de concentração de renda. E a direita? Bom, a direita justamente ela defende o dinheiro, ela defende o capital, ela defende o capitalismo, o livre mercado, né? A meritocracia, o cara se fez sozinho, né? O cara chegou lá, como se diz, né? Ele conseguiu galgar aí os degraus do American Way of Life, né? Deixa eu ver se eu... Estamos já com 14 minutos, 15 minutos. Bom, então foi só um vídeo aqui para
manter aqui nosso padrão de manter nosso canal ativo, né? Estou fazendo mais de um vídeo por dia, mais vídeos curtos, 15 minutos. No entanto, assim que eu fiz os vídeos mais curtos, o pessoal até falou, pô, que bom, né, que você está fazendo um vídeo mais curto. A gente, sabe, as pessoas não têm tanto tempo de ficar 40 minutos ouvindo uma pessoa analisando a geopolítica, a geoeconomia, a geoestratégia. Bom, o nosso canal aqui é de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação, é canal de reflexão, de debates, de análise, né? Imparcial, nós não temos lado, exceto o lado do Brasil. A gente advoga aí por valorizar aquilo que é brasileiro, né? Por exemplo, eu sou regionalista, eu gosto da cultura brasileira, da cultura regional, né? Eu tenho um pé nas ideias do Darcy Ribeiro, de tantos autores fantásticos aí que descreveram e analisaram corretamente o que o Brasil é, o que o brasileiro pode vir a ser, né? O que ele não pode vir a ser é um indivíduo americanizado, né? Branco, loiro, com ódio de imigrante, adotando pautas e agendas estranhas ao Brasil, porque o Brasil sempre terá o desafio de ser um povo miscigenado, e assim que ele deve se ver, né, como uma mistura. Né, e aquilo que o Brasil vai ser no futuro terá de partir necessariamente dessa mistura de raças, de uma cultura que ela só pode se constituir aqui no Brasil. Né? Então, pessoal, é mais ou menos isso daí. Se você chegou até aqui, dá uma força aí, dá um like, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, torne-se membro do canal se quiser ajudar o canal. É sempre bem-vindo, né? Se alguém quiser dar uma força aí para nós. Ok, vamos em frente. Agradeço a todos aí a atenção. Foi seu interlocutor Helder Araújo. Me despeço aí agradecido pela sua atenção. Bom domingo a todos. Vamos em frente. Até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.